Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade à nossa aula de análise conformacional, dando um olhar mais atento aí às peculiaridades das conformações do ciclo hexano, que é o ciclo alcano mais estável e mais presente na natureza, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que se dar de conta, né? Nós falamos na aula passada que o ciclo hexano ele tem duas conformações, uma conformação cadeira e uma conformação bote, certo? O que nós precisamos saber é que o ciclo hexano ele rapidamente se interconverte entre duas conformações cadeiras estáveis, certo? Esta interconversão é conhecida como oscilação de anel. Como que é essas duas conformações cadeiras? A diferença entre elas é o seguinte. Então imagina que nós tenhamos uma cadeira aqui C1, né, para o lado de cima e aqui C4 para o lado de baixo. O que acontece é que C1 vai descer e C4 vai subir. E aí nós passamos a ter C4 para o lado de cima e C1 para o lado de baixo, correto? Se nós temos o ciclo alcano sem substituinte, apenas o ciclo hexano sem nenhum substituinte, vai ser a mesma molécula, certo? Mas se nós tivermos algum substituinte ali, isso vai nos causar algum problema de estabilidade e uma constante de equilíbrio vai ser estabelecida que vai preferir um dos conformers por ser mais estável, certo? A interconversão, ela passa por um dos intermediários que nós falamos na nossa última aula, que é o de conformação bot. Como isso acontece? Para passar de um conformer para o outro, nós temos, por exemplo, nesse caso, essa parte da cadeira vai se levantar, nós vamos ter uma conformação meia cadeira, certo? A partir disso, esse bote vai se torcer, ele vai passar por uma torção que vai diminuir a energia dessa meia cadeira, que é estabelecer um plano aqui, ó. Perceba que nós temos carbonos cíclicos planos, planares. Isso aqui a gente já viu, vai causar uma tensão angular muito grande. Por isso que nós temos um aumento de energia. Essa energia decai e passa por um bote torcido, né, torcendo para aliviar essa tensão angular, e aí nós vamos chegar à conformação bote, né, que seria essa parte levantada, né? Essa parte aqui, ó, ela vai levantar, ela vai subir e vai chegar a essa conformação bote. A partir desse momento, a outra parte, o outro lado do ciclo hexano vai ter que descer, vai ter que abaixar para que nós tenhamos a interconversão entre as duas conformações. Então, vai passar por um bote torcido, novamente, que é uma energia um pouquinho maior, esse sistema torcido para poder aliviar a tensão angular, vai passar por uma meia cadeira que é plana, por isso que nós temos uma energia tão alta, e depois nós descemos para o outro conformero cadeira, certo? Então, é dessa forma que acontece a interconversão entre os conformes cadeira, conhecida como oscilação de anel. A barreira energética para que isso aconteça é 50,6 kJ, que é exatamente a energia aqui, ó, para atingir esse conforme meia cadeira, que é bastante instável. Calcula-se que que ocorrem 100 mil oscilações de anel por segundo à temperatura ambiente. Calcula-se que para cada 1000 moléculas no conformer cadeira, independente de qual ela esteja, exista aproximadamente 2 no conformer mais estável depois do cadeira, que é o bote torcido, tá? O bote torcido tá aqui, ó. Então, para cada 1000 em conformação cadeira, eu tenho 2 em bote torcido e nenhuma no bote e nenhuma na meia cadeira. Ali só são estados de transição, né? Só passa por ali e vai embora, você não vai achar nenhuma molécula na conformação bote e na conformação meia cadeira, é apenas um estado de transição para fazer essa oscilação de anel. O que nós podemos achar é bote torcido, que é um pouco menos estável que a conformação bote, justamente pelo nome, né? Nós temos uma torção que vai aliviar a tensão angular. Como eu disse anteriormente, se nós tivermos só o ciclo alcano, essa interconversão de anel, essa oscilação de anel,
não vai fazer nenhuma diferença, porque nós sempre vamos ter a mesma molécula. Em contrapartida, se eu começo a substituir esse ciclo hexano, essa realidade começa a mudar, né? E aí a gente vai ter que a gente vai passar a ter conformers mais estáveis. Se for um ciclo hexano monossubstituído, já de cara nós já podemos dizer que eles não são equivalentes. Nós vamos ter uma cadeira mais estável e uma cadeira menos estável, certo? Então, analisando esse grupo metilo aqui, ó, nós percebemos inicialmente que ele está em posição equatorial, correto? Estando em posição equatorial, a primeira análise que a gente pode fazer é uma projeção de Newman, né, que vai nos mostrar que esse grupo metila em equatorial, ele está em posição anti, né, com um grupo CH2. Então ele fica em posição anti com esse grupo CH2 e afastar e mais próximo aqui, ó, dos grupos dos hidrogênios, que não vai gerar uma tensão estérica, certo? Entretanto, se essa metila tiver em posição axial, né? Aqui nós temos, ó, posição axial. Percebam que na projeção de Newman nós rapidamente vemos que o grupo metila fica gauche em relação a esse grupo CH2 aqui, o que vai nos gerar uma tensão estérica devido a interações 1,3 axiais. E aqui fica mais fácil da gente perceber isso. Ó. Percebam que se eu coloco a metila em posição axial, né? Aqui, ó, axial, né? Saindo do plano em direção acima, em orientação vertical. Percebam que eu tenho uma nuvem eletrônica, né, dessa metila interagindo com esses grupos hidrogênio aqui também em posição axial. E isso é uma situação que vai gerar uma tensão estérica que é energeticamente desfavorável. Por isso que em ciclohexanos monossubstituídos, o nosso equilíbrio vai deslocar em direção à monossubstituição na posição equatorial. Como há diferença de estabilidade entre os conformes em cadeira, a qualquer momento em temperatura ambiente haverá mais moléculas do ciclo hexano monossubstituído com substituinte em posição equatorial do que axial. Isso aqui é muito importante, certo? Se eu tenho um conformero monossubstituído, na grande maioria do tempo ele vai estar sempre ligado em posição equatorial. A oscilação de anel vai ser favorecida para manter aquele substituinte em posição equatorial. A relação quantitativa entre os conformeros está relacionada com a natureza do substituinte, principalmente por favorecer tensões estéricas à medida que o volume do substituinte aumenta. Vamos analisar isso aqui, ó, essa aqui é constante de equilíbrio, que é bem interessante. Lembra que a nossa relação aqui é direta, né? Quanto maior a constante de equilíbrio, quer dizer que eu vou ter mais da concentração dessa substância que está aqui na parte de cima da equação, vai ser maior. Então, se nós temos o hidrogênio, a constante de equilíbrio é 1. Então, vai ser 1 para 1. Se eu tenho a metila, sai de 1 e vai para 18. Se eu tenho uma etila, 21. Se eu tenho uma isopropila, 35. Se eu tenho um grupo terbutila, né, então imagine que eu tivesse aqui, ó, 3 metilas. Metila, metila, metila. Isso ia me gerar aqui, ó, uma tensão, uma interação 1,3 axial muito pronunciada. E aí nós passamos a ter uma constante de equilíbrio de 4.800, né? Saindo de 35 aqui e vamos para 4.800, mostrando que para cada 4.800 moléculas com o substituinte na posição equatorial, nós temos uma molécula com o substituinte na posição axial, certo? Então, sempre que eu tiver um ciclo hexano monossubstituído, na grande maioria do tempo, esse grupo monossubstituído vai ficar em posição equatorial, né? A oscilação de anel é deslocada para a posição equatorial. Se eu tiver ciclohexanos dissubstituídos, eu posso ter diferentes situações. Vai depender da natureza e da posição de ambos os substituintes. Substituintes em posição 1,4 vai depender se a configuração é cis ou é trans. Como é que eu vou avaliar se essa configuração é cis ou é trans? Da seguinte forma: cis significa que os dois substituintes estão para o mesmo lado, enquanto que trans significa
que os dois substituintes estão para lados opostos. Então perceba, ó, aqui nós temos a metila para o mesmo lado. Se eu coloco uma metila axial e na posição 4 eu coloco essa metila equatorial, as duas vão ficar para o mesmo lado, né? As duas vão ficar apontando para o lado de baixo do anel. Em contrapartida, se eu coloco duas metilas na posição 1, né? Aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, por isso que a gente fala, ó, posição 1, 4, elas vão estar, se as duas estiverem equatorial, elas vão estar em posição trans. Se elas tivessem aqui, ó, as duas axiais, elas também estariam em posição trans, certo? Se nós tivermos um ciclo hexano dissubstituído em posição 1, 4 de configuração cis, ambos os confômeros serão iguais, certo? Porque para estar em configuração cis, tem que estar um lado axial e o outro lado equatorial. Então, toda vez que oscilar, nós vamos ter a mesma coisa, né? Um lado equatorial e o outro lado axial. Um lado equatorial e o outro lado axial. Então, os confômeros vão ser igualmente estáveis. Nós não vamos ter diferença de estabilidade entre esses confômeros. O que já não acontece quando nós temos ciclohexanos dissubstituídos em posição 1,4 com configuração do tipo trans. Percebam, para que a gente tenha configuração do tipo trans, esses grupos eles devem estar dos dois equatoriais ou os dois axiais. Nós sabemos que quando se coloca um grupo substituído de forma axial, nós vamos ter interações 1,3 diaxiais que vão aumentar a nossa tensão estérica. Isso vai deixar a molécula menos estável, vai atribuir a ela mais energia. Dessa forma, é preferível que os grupos fiquem em posição equatorial. Então, se nós tivermos um ciclohexano dissubstituído nas posições 1, 4 em configuração trans, o equilíbrio vai deslocar na direção do mais estável, que é manter os dois grupos em configuração equatorial. Como nós vimos lá no mono substituído, a equatorial é mais estável, porque nós não temos interações 1,3 diaxiais. Outra possibilidade que nós temos são os ciclohexanos dissubstituídos em posição 1,3. E aí, nesse caso, nós vamos precisar analisar a natureza e a posição desses substituintes. Percebam, se aqui nós temos um grupo extremamente volumoso, que é o grupo terbutila, e aqui o grupo metila. Percebam nesse caso, se nós deixamos eles em configuração cis, aqui nós vamos ter ambos em ligações equatoriais, e aqui nós vamos ter ambos em ligações axiais. Se eles estiverem em ligações axiais, percebam que nós temos uma interação 1,3 diaxial, que vai deixar esse confômero aqui menos estável. Nesse caso, quando os dois estão em conformação equatorial, né, os dois fazendo ligações equatoriais, nós temos o confômero mais estável, porque esses grupos vão estar o mais afastado possível e nós não teremos interações 1,3 diaxiais. Quando nós temos o confômero de configuração trans, percebam que para que ele seja trans, um tem que estar axial e o outro tem que estar equatorial. Dessa forma, é mais estável eu manter o grupo terbutila, correto? Que é um grupo grande, volumoso, em posição equatorial, porque daí eu evito, que vai ter outro hidrogênio equatorial, eu evito as interações 1,3 diaxiais. E aqui eu deixo a metila, que é menos volumosa, e vai fazer uma interação 1,3 diaxial menos pronunciada, muito menos energética do que o grupo terbutila. Então eu vou ter a oscilação de anel na direção do mais estável, que é manter o grupo mais volumoso em posição equatorial. Lembre-se, a posição equatorial é sempre a mais estável, porque evita as interações 1,3 diaxiais. Outro caso que nós podemos ter também são os ciclohexanos dissubstituídos, só que agora em posição 1,2. Percebam que nesse caso nós temos o isômero trans. Como que nós vemos facilmente que é trans? Olha aqui nas ligações axiais. Então, uma para um lado e uma para o outro. Se a gente analisar imaginar uma projeção de Newman nessa ligação aqui, você vai ver que esses hidrogênios estão anti. Consequentemente, essas metilas aqui, também estão em configuração trans. Uma para um lado e uma para o outro. Já o isômero cis, nós colocamos uma metila aqui em posição axial
e a outra em posição equatorial. Essa metila está levemente inclinada para baixo, para o mesmo lado dessa metila para trás. Qual é mais estável? Bom, o mais estável é esse aqui, ó. Mais estável é esse aqui, por quê? Porque eu estou mantendo os grupos volumosos em posição equatorial. Isso vai me levar a uma conformação mais estável. Já no isômero cis, percebam, eu tenho que colocar uma das metilas em posição axial e isso vai me gerar aqui, ó, uma interação 1,3 diaxial, né? O que vai me deixar esse conformer aqui menos estável, correto? Pessoal, o que vocês têm que entender é, não vale a pena decorar, tentar decorar, quando é um 3, quando é um 4 é assim, quando é um 2 é assim, não. A gente sempre tem que avaliar a natureza e a posição de ambos os substituintes. O que a gente deve saber é que deixar um grupo volumoso em posição equatorial é sempre mais estável do que deixar ele em posição axial. Por quê? Porque na posição axial a gente vai ter interações diaxiais 1,3, que vai aumentar a tensão estérica da molécula, aumentando assim a sua energia, certo? O último caso que nós temos são cicloalcanos em sistemas fundidos. A gente vai poder ter eles fundidos em configuração trans e em configuração cis. Configuração trans por quê? Aqui, ó, porque nós temos as duas ligações equatoriais em posição trans. Aqui, nesse caso, ó, nós temos uma ligação equatorial e uma axial para baixo. Isso vai nos gerar uma configuração cis. Como nós vimos anteriormente, em sistemas dissubstituídos em posições 1, 2, é melhor que eu deixe os grupos mais volumosos em posições equatoriais. Isso vai me levar a um conformer mais estável. Se eu deixo pelo menos um aqui, ó, um grupo bastante volumoso, em posição axial, eu vou ter, consequentemente, ó, interações 1,3 diaxiais, que vai me deixar essa molécula menos estável. Correto? Pessoal, essa foi nossa aula sobre cicloalcanos, né? Hoje nós, nessa segunda parte, a gente viu só os derivados do ciclo hexano, né, que são importantes. E na nossa próxima aula nós vamos começar a estudar um pouco sobre reações de alcano, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço a todos e nos vemos na nossa próxima aula. Até breve.